Anote aí o tema da mensagem hoje, você que está na internet também. Anote o tema da mensagem nessa manhã. Vamos lá, abençoado. Eis aí, ó. A manifestação da fé no novo pacto. Glória a Deus, né? É o tema de hoje. Você que está na internet aí, está vendo aí no seu telão, na sua tela cheia aí. A manifestação da fé no novo pacto. Nosso versículo, os versículos, porque são dois, né? Versículos iniciais estão em Gálatas capítulo 3, versos 11 e 12. A manifestação da fé no novo pacto. Gálatas capítulo 3, versículos 11 e 12. O carioca fala 12, né? Onde vem esse U, né? É 12, né? Não é carioca? Cariocada. A maioria aqui é carioca, né? A carioca fala 12. Não é Paraíba? Ah. Mas já tá uma Paraíba quase carioca também, né? Fala 12 aí, ó. É 12. Gálatas 3, 11, 12. Vamos ler lá, abençoado. Versículo 11. É evidente, aí, ó. Evidente. Será que é tão evidente assim, né? Para muitos ainda não é tão evidente, né? Infelizmente. É evidente que pela lei ninguém será justificado. Diga, ninguém. Ninguém será justificado diante de Deus. Porque o justo viverá pela fé. Nós aqui vivemos pela fé. Vocês aí na internet também. Versículo 12. Ora, a lei não é da fé. Mas o homem que fizer estas coisas, ou seja, as obras da lei, por elas viverá. Oremos. Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos, meu Deus, porque mais uma vez estamos aqui para crescer em conhecimento. Mais uma vez estamos aqui para exaltar a tua graça. E eu te agradeço, Pai, porque o Senhor nos revelou essa palavra, iluminou o nosso entendimento. E sabemos que hoje, Pai, nós somos da fé. Muito obrigado, Pai. Vivemos por ela. Não por obras da lei, por sacrifícios, por ordenanças de homens. Pai, muito obrigado por esse privilégio grandioso. E eu agradeço mais ainda, Pai, porque o Senhor tem nos usado como instrumentos. O Senhor tem nos dado força, condições, inteligência, sabedoria, entendimento. Tem nos dado, tem aberto portas, Pai, para que essa palavra corra. Pai, muito obrigado por isso, por esse grande privilégio. Porque além de nos dar revelação, o Senhor vai nos dar um grande galardão por essa obra. Muito obrigado, Pai. Que essa palavra continue correndo poderosamente. Que vidas sejam alcançadas. Nós confessamos isto. Vidas alcançando essa libertação da Tua graça. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Santa Igreja do Senhor, povo abençoado, igreja sem ruga, sem mácula, santa e irrepreensível, abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais, salvos pela graça. A manifestação da fé no novo pacto. Abençoados, o apóstolo Paulo disse que o Senhor, Jesus Cristo, ao retornar ao seu trono de glória, ele deu dons aos homens. Dom, ele é um presente, literalmente, né? Dom é presente. No caso, os dons espirituais são verdadeiros presentes de Deus para as nossas vidas. Os dons, eles nos conduzem nessa vida. Os dons nos fazem ser úteis ao reino de Deus. É através do dom de Deus em nossas vidas que nós somos úteis aqui, que nós pregamos, que nós louvamos, que nós, enfim, exercemos aquilo que precisa ser exercido para que o reino avance. Estamos iniciando, abençoado, todos nós em graça, estamos iniciando esse processo de implantação do reino de Deus no mundo. Processo esse que sabemos, como já falamos muitas vezes, que é um processo lento, né? É vagaroso, até porque Jesus, né, comparou o reino a uma semente que vira uma árvore. Nós já estudamos isso aqui algumas vezes, né? Vocês lembram disso? Uma pequena semente que se transforma numa árvore. Ora, o processo de uma semente para se transformar numa árvore é um processo lento, né? Jesus também compara o reino de Deus, e do ponto de vista
positivo, ele fala do fermento, né? Porque o fermento geralmente na Bíblia ele é tratado negativamente, né? Mas Jesus fala do fermento de ponto de vista positivo, comparando ele ao reino, dizendo que o reino também é assim. É como um fermento que está escondido, mas que, mesmo estando escondido, está lá no cantinho, mas ele está fermentando a farinha. Ou seja, é um processo também. É lento. A fermentação, você não coloca fermento na farinha, na massa, e daqui a 1 minuto está fermentado. Não, tem que sovar, tem que fazer, acontecer, deixar descansar. É um processo. Nós estamos aqui iniciando esse processo, lutando para que esse processo alcance vidas. E quanto mais pessoas conhecendo a graça, significa que são mais pessoas com a mente do reino de Deus. São mais pessoas livres das obras da lei, livres do legalismo, livres do medo do diabo, do medo de Deus, do medo de perder a salvação, do medo da volta de Jesus, do medo disso, medo daquilo. Recentemente nós falamos um pouco dessa questão do medo aí, acho que foi na semana passada, se eu não me engano. O medo é uma prisão. Uma prisão lucrativa, inclusive, para muitos, né? Muitos aí estão milionários, muitos pastores aí famosos, estão trilhardários, né? Como se diz na gíria, né? Através do medo. Impondo medo, e eles estão conseguindo alcançar os seus objetivos escusos. Mas eu louvo a Deus, abençoados, que nós aqui não trabalhamos com medo, nós trabalhamos com a graça. Por quê? Porque nós temos dom de Deus. Meu irmão, você tem um dom de Deus. Saiba disso. E existe um dom em especial que ele é compartilhado por todos. O apóstolo Paulo fala que cada um recebeu um quinhão. Um quinhão é uma parte, né? É uma parte que lhe cabe. Então Paulo fala, cada um recebeu de Deus um quinhão. Sabe de que dom eu estou falando? Da fé. Todos nós temos o quinhão da fé. Você que está na internet tem fé. O que diferencia, abençoado, uma pessoa que tem a fé ativada e uma que não tem, é isso, é estar ativado. Não é que não tenha fé. Todo eleito tem fé. Porque aí a pessoa fala, essa é uma pessoa que não tem fé. Não, toda ovelha de Deus ela tem um dom da fé. Ela tem a capacidade de crer. Entende isso? Mas há uma diferença. Aquele que tem a fé ativada, é um termo que a gente usa aqui, né? Por quê? Porque a palavra ela tem essa propriedade de acender a fé. Né? Acender aquilo que está lá dentro. Isso é pela palavra. O que o apóstolo Paulo falou? A fé vem por quê? Por ouvir. A fé vem por ouvir. Então aquela pessoa que é ovelha, ela está lá, ela tem o dom da fé, ela tem a parte que lhe cabe, o seu quinhão de fé. Mas se a fé dela não está ativada, de repente é porque ela não ouviu a palavra. Mas quando ela ouve a palavra, a fé é ativada, a fé é acesa. Então entenda isso. Você que está na internet não pensa, eu não tenho fé. Não, você tem fé. Só que às vezes a fé precisa ser exercitada, precisa ser trabalhada. Como é que se trabalha a fé? Como é que se exercita a fé? Primeiro por meio da palavra. Sabemos que há também outros meios, como a confissão, que também é a confissão da palavra. Né? Por meio dos lábios, né? Você fala o que você crê. Como Paulo falou, criei, por isso falei. Quando você crê, você fala. Quem recebe essa palavra? Amém? Então a fé é um dom maravilhoso de Deus. Você tem, eu tenho, nós temos. E a cada dia nós estamos aprendendo a exercitar essa fé, colocá-la em prática, ativar essa fé por meio de ouvir a palavra e pô-la em prática também. Como Jesus falou, né? Se você tem fé como um grão de mostarda, que é um grãozinho bem pequenininho, eu falo, direis a esse monte. Você vê que há uma revelação nisso, né? Há uma atitude. Não é a fé por si só que faz o monte se mover. É isso que Jesus estava ensinando ali. O que faz o monte se mover não é o fato de você ter fé só, é colocar a fé em prática. Direis a esse monte, saia daqui para acolá. Eu louvo a Deus, meu irmão, porque em graça nós aprendemos genuinamente a viver por fé. E a fé nesse novo pacto, ela tem uma manifestação muito peculiar. E eu quero tratar disso, né? Muito peculiar. Aqui no início, nos versículos, né? Vamos ler de novo o 11 e o 12? Nos versículos iniciais aqui, você já consegue ter uma noção, né, do tipo de manifestação de fé desse novo pacto. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Você vê que o apóstolo, queridos, ele está fazendo um paralelo. Aqui você vê o quê? Lei, certo? E ali sublinhado, fé. Lei, repita, lei,
Embaixo. São dois polos. São dois opostos. Fé está de um lado, lei está do outro. Aí talvez alguém possa se perguntar, mas abençoado, na época da lei não havia fé? Jesus não fala, né? Jesus estava debaixo da lei ou não estava? Jesus de Nazaré? Estava, não estava? Ele não fala, não teve um episódio que ele falou, puxa, nunca havia uma fé tão grande, nem mesmo em Jerusalém? Então como que na época da lei não havia fé? Claro que havia. E por que se havia fé na época da lei, Paulo está dizendo que a lei está de um lado e a fé está do outro? Obviamente o apóstolo está falando de uma manifestação bem peculiar, bem específica da fé. E é dela que nós vamos tratar hoje. Então, abençoado, a palavra fé, ela possui alguns significados. Eu acho importante, antes de qualquer coisa, né, nós trazermos à tona esses significados para que não haja uma mistura de entendimento. Eu quero falar realmente de um ponto bem específico da fé, um entendimento bem específico da fé, a fé do novo pacto. Vamos ver primeiro aqui, o que significa fé? Primeiro, fé pode significar confiança ou otimismo. Uma pessoa que é otimista é uma pessoa que tem fé, uma pessoa que confia, é ou não é? Aquele cara tem fé, ou seja, ele é confiante. Fé significa isso. Vamos ver alguns exemplos aqui na palavra. Mateus 14, livro histórico. Mateus 14, vamos ler os versículos do 30 ao 32. Um exemplo de fé no sentido da confiança, do otimismo. Mateus 14, vamos ler o 30, até o 32. 30. Ora, agora sim. Mateus 14, 30. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. Olha aí o medo, ó. O medo atrapalha muito, né? O medo atrapalha. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. Vocês lembram desse episódio aí, né? Os discípulos no barco? E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe, homem de pouca fé, por que duvidaste? Você vê o que a dúvida faz? A dúvida, meu irmão, é uma derrota. A pessoa que duvida, ela não consegue avançar. Há uma metáfora, ainda que esse episódio seja verídico, há uma metáfora grandiosa aqui. Que se você não confia, você afunda. Você vê a importância de confiar? Em primeiro lugar, em quem? Em Deus. É importantíssimo confiar em Deus. Ser otimista, não obstante as dificuldades, as lutas, as batalhas da vida, confiar em Deus, para que não afunde. E disse-lhe, homem de pouca fé, por que duvidaste? 32. E, quando subiram para o barco, acalmou o vento. Por que acalmou o vento? Porque Jesus tinha confiança. Jesus confiou no seu poder. Eu digo para você, você também tem o poder. Veja só. Mas abençoado, ele era Jesus, era o próprio Deus. Não. Tudo bem, ele era o próprio Deus manifestado em carne, mas ele estava na condição humana. O apóstolo disse que Jesus se empobreceu para nos enriquecer. Ou seja, ele se desfez de toda a sua magnitude para se tornar um homem. Então, nesses episódios que você lê de Jesus de Nazaré no mundo, isso é um episódio de ele como homem. Mas o que ele tinha de tão especial, além do fato de ser o Espírito do Eterno manifestado em carne? A fé. Ele tinha o poder? Claro! Mas ele tinha fé. Eu digo para você, amado, você também tem o poder. A palavra diz, em Efésios 3:20, que o poder de Deus opera em nós. Mas às vezes, para ele entrar em prática, tem que colocar a fé em prática. Tem que dizer para a tempestade, acalme-se.
Percebe que isso é uma manifestação da fé do ponto de vista da confiança, do otimismo. Então eu tenho fé, é um dom de Deus. É uma manifestação. A fé é uma só, mas ela se manifesta de modos diferentes. Nesse caso aqui em específico, nós estamos falando da manifestação da fé do ponto de vista da confiança. Que muitas das vezes falta em nós mesmos por causa da carne. Não é que às vezes você não tem confiança em Deus, às vezes você está meio, né, com a fé um pouco abalada, meio sentindo que não vai conseguir, porque a carne falando mais alto. Quando você derrota a carne por meio da palavra, derrota a carne por meio da confissão, e começa a confessar a tua fé, o que você crê, meu irmão, você não vai afundar. Hein, você na internet está aí achando que de repente vai afundar? Apóstolo, estou passando um momento aí difícil. Não, meu irmão, entenda isso, entenda o que aconteceu aqui. A fé fez a tempestade parar. Quem recebe essa palavra? É a manifestação da fé do ponto de vista da confiança. Hebreus capítulo 11, versículo 1, também fala da fé como confiança. Hebreus 11, 1. Vamos ler. Ora, a fé é o que, abençoado? O firme fundamento. Ora, meu irmão, se você tem na sua vida um firme fundamento, você tem confiança. Porque a pessoa que não tem debaixo dos seus pés um fundamento firme é uma pessoa que não confia. E se ela não confia, fica como? Uma coisa está em cima de uma corda, né? Coloca uma corda, igual esse pessoal que faz equilibrismo, né? Coloca uma corda para o cara atravessar. Eu não vou nem que me... Viu que eu tenho medo de altura? Aqui em cima tem o quê? Com poucos centímetros já fico meio com medo de cair. Fico meio pulado, fico meio desconfiado de chegar muito na ponta. Eu não, nem que me mate. Tem que atravessar esse cabo aí, senão você vai morrer. Então me mata aqui mesmo, que eu não vou atravessar de jeito nenhum. Porque não tem base. Agora, quando você tem base firme, você confia. Por isso que a fé é um firme fundamento. De quê, meu irmão? Primeiro, das coisas que se esperam. Hein? O que você espera, hein, você da internet? Aqui, ó, o que é o teu firme fundamento? Ó. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E a prova das coisas que não se veem. Você não vê Deus do ponto de vista físico. Vê? Quem vê Deus aí? Eu não preciso ver. A fé é a minha prova. Percebe? Isso não é maravilhoso? E se você vê o contexto do capítulo 11 de Hebreus, você vê o apóstolo falando ali do ponto de vista da confiança. Inclusive, ele cita muitos personagens do Antigo Pacto que venceram circunstâncias por causa da fé. Confiança. Está claro isso? Está bem explicada essa questão, abençoado? Então, estou falando de sentidos da fé. A fé, que é uma só, ela pode se manifestar como confiança. Existe também um sentido, e aí já é o sentido que vem do dicionário. A fé pode significar credo religioso, que já não é o nosso caso, né? Mas tem muita gente que cita a palavra fé como um credo. Qual é a fé da sua mãe? Minha mãe professa a fé católica. Né? A fé tem sentido também. Não cabe para nós que nós não mexemos com religião. Mexemos com o evangelho, que é diferente de religião. Tá? Mas é um significado que eu estou trazendo aqui. Também a fé, na palavra, ela significa, ou ela se manifesta, como a capacidade de se crer na divindade de Jesus. Você sabia, meu irmão, que para você crer que Jesus é Deus, há uma manifestação específica da fé? Porque, veja bem, uma coisa é você acreditar em Jesus do ponto de vista histórico. Muita gente ouve falar de Jesus até acredita. Não, Jesus, personagem, viveu aí e tal. Tem religiões que dizem que Jesus... Jesus, tudo bem, respeitamos e tal, mas ele foi só um profeta. Né? Muitos dizem isso. Ele foi um profeta que passou aí na terra. É uma forma de ver, né? Ou muitos veem só do ponto de vista histórico. Jesus é a legenda do ano zero, né? A partir de Jesus começa a contar o ano zero da história, recontar, né? Zerou ali por isso que se fala antes e depois de Cristo, né? E a pessoa só tem essa informação do ponto de vista histórico. Jesus histórico, tudo bem, um homem que teve aí no mundo. Agora, você crê que esse homem se manifestou, é o próprio Deus manifestado em carne, crer na divindade desse homem, que ele morreu por você, ressuscitou por você, isso é uma manifestação específica da fé que Deus nos deu.
E digo mais, hein? Não é qualquer um que aceita isso. Ah, eu vou aceitar Jesus. Não existe isso aí. É Deus que concede a fé. Então, amado, você que está na internet, você que está aqui no salão, se você crê na divindade de Jesus, se você crê que Jesus ressuscitou, morreu por você e ressuscitou, que Ele é Deus sobre todos, é porque Deus te deu a fé. Não foi você que escolheu, agora eu sou bonitão, vou escolher aqui crer em Jesus. Não. Ele te predestinou para isso. Vamos ver aqui João 1,12. Estamos falando de um terceiro significado, uma segunda manifestação. A primeira manifestação é a confiança. Né? Pessoa que tem confiança, que é confiante em Deus e é confiante também na capacidade que Deus te deu. Que confia que vai conquistar, que confessa. Isso é confiança, é a manifestação da fé. Um significado de credo religioso, eu trouxe só do ponto de vista didático, né, que para nós a gente não vê dessa forma a fé como um credo religioso, mas muitas pessoas veem. Mas estamos tratando agora de uma terceira manifestação, aliás, de uma segunda manifestação e um terceiro significado. A segunda manifestação é a capacidade de crer na divindade de Jesus. Isso só quem tem essa manifestação da fé. João 1,12. Vamos ler aí, ó. Olha aí. Mas a todos quantos o receberam, não é aceitar. Receber é diferente de aceitar, né? Sim ou não? Sim. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Vê que é um crer específico. É crer especificamente na divindade de Jesus. Não é ver Jesus apenas como um personagem histórico, que muitos, aliás, até já ouviram falar dele do ponto de vista histórico e nem creem que ele existiu. É um personagem que foi inventado aí. Outros já creem que existiu, mas que foi só um homem normal que passou por aí, que teve um desempenho e marcou a história. Outros já veem como um simples profeta. A manifestação da fé que Deus nos deu para crer, ela nos faz crer que Jesus é Deus. Aos que creem no seu nome. Você que crê no nome, você recebeu aqui, ó, o poder de ser filho de Deus. Quem recebe essa palavra? Amém? João 10, 25 e 26. Olha Jesus falando aí desse tipo de fé, que é crer nele como divindade. João 10, 25 e 26. Vamos ler o 25. Respondeu-lhe Jesus: já vô-lo tenho dito e não credes. Tem gente que não crê mesmo você falando, né? As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Jesus falou: olha, cara, eu falei, eu mostrei obra. Nem assim vocês acreditam. Não creem na minha origem, né? Que coisa tremenda, abençoado. Você vê que é só Deus mesmo que pode fazer alguém crer. O homem não tem capacidade de crer. O homem não tem capacidade de crer. Aprenda isso. Faz parte, inclusive, da natureza humana ser cético. Sabia disso? Faz parte da natureza humana ser cético. Então, para você crer em Jesus, você tem que vencer o ceticismo. E para vencer o ceticismo, só por meio da fé. Fé é esta que Deus dá. E Ele dá a quem Ele quer. Muitos não aceitam isso. Não aceito isso aí, porque Deus então é... Como é que fala? O pessoal fala, Deus é injusto. É injusto. Obrigado, pastor. Porque Deus é injusto. Eu não aceito. Meu irmão, Deus não é injusto nunca. Se Ele deu o dom para mim e para vocês, é porque Ele quis dar e toda obra que Ele faz é justa. Ponto final. Quem recebe essa palavra? Então Ele fala, eu já disse, vocês não creram. Eu mostrei obras que testificam de mim, vocês não creram. Mas olha o motivo, 26. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vos tenho dito. Para crer em Jesus, antes de tudo, tem que ser ovelha. Percebe? Tem que ser ovelha. Jesus falou, eles não ouviram. Jesus mostrou obras, eles não creram. Por que não creram? Porque eles tinham livre-arbítrio para não crer? Não, eles não creram porque não eram ovelhas. Só a ovelha tem essa manifestação da fé. Essa fé que vai além de apenas confiar, de ser uma confiança, de lutar, de enfrentar desafios. Essa fé de enfrentar desafios, a fé confiança, o otimismo, é muito boa.
Mas nós precisamos também dessa manifestação, e nós temos porque somos ovelhas. Capacidade de crer em Jesus. Filipenses 1:29. Veja só o que Paulo fala, né? A gente leu aqui livros históricos, vamos ler o Evangelho aqui. Filipenses 1:29. Estamos tratando da manifestação da fé que nos faz crer na divindade de Jesus. Filipenses 1:29. Olha só o que Paulo fala aqui. Vamos ler. Porque a vós vos foi o quê? Olha aí, ó. Diga mais alto. Foi o quê? Concedido. Porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, mas também padecer por ele. Foi concedido. A fé que você tem te foi concedida. Louve a Deus por isso. Porque se você não vê Jesus apenas como um personagem histórico, é porque Deus achou graça em te revelar essa verdade. Que Jesus Cristo é Deus sobre todos. Amém ou não amém? Essa fé só pertence aos eleitos. Quem recebe? Tito 1, versículo 1. Veja o que Paulo fala aqui. Ó. Tito 1, versículo 1. Vamos ler. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Segundo o que, abençoado? Está sublinhado ali. A fé dos eleitos de Deus. A fé é nossa. É dos eleitos. Paulo disse, a fé não é de todos. A fé não é de todos, é dos eleitos. A fé de crer em Jesus nos foi o que, meu irmão? Concedido. Crer nele. Essa fé nos foi dada. Quem recebe, hein? O conhecimento da verdade, continuando no versículo, né? Segundo a fé dos eleitos de Deus, e o conhecimento da verdade, que é a graça, segundo a piedade. Amém ou não? Amém. Pessoal, independente do sentido que venha a ser aplicado, a fé, o termo fé, invariavelmente significa crer. Sim ou não? No caso do novo pacto, e esse é o tema da mensagem hoje, a fé ela ganha um sentido muito especial, específico, né, como eu falei, nessa nova aliança. Vamos ver isso aí então, abençoado? Seria então do ponto de vista aqui do nosso estudo de hoje, seria uma quarta acepção da palavra fé. Gálatas 3, 24 e 25. Vamos lá. Eu mostrei aqui alguns exemplos de como a fé se manifesta. Como confiança, otimismo, a capacidade de crer na divindade de Jesus. E, né, no sentido do dicionário, um credo religioso. Algumas pessoas veem o termo fé como isso. São manifestações e sentidos. Só quero trazer mais um sentido, mais uma manifestação que é específica. Gálatas 3, 24 e 25. Vamos no 24. De modo que a lei se tornou o nosso aio. Paulo está falando diante da cruz, obviamente, né? Ele está escrevendo a carta aos Gálatas falando do período anterior à cruz, onde ele mesmo, Paulo, viveu debaixo da lei. De modo que a lei se tornou nosso aio. O aio é o condutor, é aquilo que conduz. Né? O aio, por exemplo, nessa época, eram pessoas, por exemplo, né, que eram contratadas para cuidar dos filhos de pessoas ricas, né? Pessoas que tinham muito poder financeiro na época, contratavam, é como se fossem governantas, né? Ou professores, pessoas para ensinar, e essas pessoas conduziam a criança no conhecimento, conduziam a criança na educação, eram os aios. Então Paulo usa essa metáfora para dizer o seguinte, a lei era como um aio, ela nos conduziu, mas até onde, abençoado? Até Cristo, quem recebe aí? Ó, de modo que a lei se tornou nosso condutor, nosso aio, para nos conduzir a Cristo aí, ó, a fim de que pela fé fôssemos justificados. Então, veja bem, a lei antes da cruz, ela serviu sim, para conduzir o povo de Deus, os escolhidos naquela época, que os gentios não faziam parte, né, daquilo, eram só os judeus, até Cristo. Chegou em Cristo, Cristo é o que, abençoado? O fim da lei. Tá claro isso aí? 25. Mas, agora veja aqui, sublinhado. Depois que veio a fé, já não estamos debaixo de aio. Por que aqui nós não vivemos debaixo do aio? Porque vivemos pela fé. Agora, note o que está sublinhado aqui no texto. Note aqui o que está sublinhado. Depois que veio a fé. Antes da cruz já não havia fé?
Hebreus capítulo 11, nós lemos agora há pouco o versículo 1, você vê o contexto, Paulo falando de diversos personagens anteriores à cruz, diversos personagens, que conquistaram as coisas pela fé, pela confiança. É a fé. Agora há pouco eu dei o exemplo, né? Jesus falou daquele homem que não era judeu, falou, olha, eu nunca vi fé tão grande, nem em Israel. Havia fé no Antigo Pacto? Havia. Mas era um tipo de manifestação diferente do Novo. Quando Paulo fala, depois que veio a fé, depois que a fé se manifestou, não precisamos mais de aio. Que fé é essa que nos liberta, abençoado? Hein? Que manifestação é essa? Ou seja, o ato de crer no novo pacto é mais do que ser confiante ou otimista. O ato de crer no novo pacto é infinitamente mais do que simplesmente ter um credo religioso. E o ato de crer no novo pacto, a fé no novo pacto, é até mais do que crer em Jesus como o Deus. Porque, veja bem, há muitas pessoas aí que estão debaixo da lei, debaixo da religião, que creem em Jesus como Deus. Não é verdade? O católico ele não crê que Jesus é Deus, de certa forma. Ainda que eles venham separados pela tal trindade, mas de qualquer maneira eles veem, não, é Deus, tá? Jesus é Deus. Ou é uma das pessoas, né? Enfim. Né? Então, mas de alguma forma eles veem a divindade de Jesus. E muitas religiões veem e entendem a divindade de Jesus. Então a fé do novo pacto é até mais do que isso. A fé do novo pacto, a fé na nova aliança, é a manifestação que nos liberta do aio. Essa fé só se manifesta quando você conhece o evangelho da graça. Antes da graça, você não cria que Jesus era o próprio Deus? Você acreditava. Eu acreditava. Eu servia a Deus, né? Debaixo da lei, mas no meu coração achava que eu servia a Deus. E eu cria que Jesus era Deus. Talvez de uma maneira não exata, mas eu cria que Jesus era Deus. Mas ainda me faltava um tipo de manifestação específico da fé. A manifestação que me libertaria e me libertou do aio. Essa é a fé do novo pacto. É a fé que não só nos traz confiança, também traz, mas não só traz confiança. É uma fé que não só nos faz crer que Jesus é Deus, mas é uma fé que nos liberta do aio. Romanos 7,6. Esse aqui é um clássico do nosso ministério, né? Romanos 7,6. Mas agora fomos libertos da lei. Por que você foi liberto da lei? Hein? Por causa da fé do novo pacto. Quando o evangelho da graça chegou na tua vida, a fé genuína do novo pacto se manifestou no seu entendimento. Por isso você se libertou do aio. Porque, abençoados, por mais que nós nunca tenhamos praticado todos os mandamentos da lei, quando você está envolvido com apenas um, você já está envolvido com a lei toda. E nós que estávamos antes de conhecer a graça lá debaixo do legalismo, nós nos envolvemos com muitas das obras da lei. Quantos de nós não comemos Páscoa judaica todo mês? Eles chamam de ceia, mas é Páscoa judaica. Hã? Quantos de nós passamos por abluções, que são os batismos nas águas? Quantos de nós? Quantos de nós fizemos jejuns? Que segundo a lei, o jejum é a aflição da alma, um requisito da lei. Quantos de nós fizemos isso aí? Quantos de nós fomos fiéis nos dízimos? Sabemos que dízimo, na maioria dos casos, nem dinheiro era. Quantos de nós vivemos envolvidos com essas obras da lei? Quantos aí na internet, por exemplo, guardaram os sábados de 24 horas? São obras da lei. Agora, quando a genuína fé do novo pacto se manifestou pelo evangelho, aí agora fomos libertos da lei. Continuando no versículo 6. Romanos 7,6. Havendo o que, meu irmão? Morrido, olha aí, ó. Havendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para servirmos em novidade de espírito. Que maravilha, né? E não na velhice da letra. Não tem letra, não tem tábua de pedra. Por quê? Porque nós temos a fé genuína do novo pacto. A fé que nos libertou do aio. Por isso que Jesus fez, o apóstolo Paulo fez aquele paralelo, né? A lei não é da fé. Lei está de um lado, fé do outro.
Quando veio a fé, ou seja, está falando de uma manifestação específica que nos liberta da lei, aí acabou o aio. Que pena, meu irmão. Quantos estão debaixo do aio ainda? Pensa aí, quantos da sua família estão agora debaixo do aio? Quantos, hein? Você da internet, quantos dos seus conhecidos estão agora nos jejuns, nos sábados, nos sacrifícios? Quantos? Mas pelo Espírito, e ser guiado pelo Espírito, subentende-se ser guiado pela palavra, pelo Evangelho, é isso que configura, meu irmão, esse atributo da fé maravilhoso que nós temos. Fé que nos liberta do aio. Vamos ler Romanos 8,14. Gálatas 5,18. Você vai dizer, mais abençoado, você que está na internet, se nós não temos uma lei agora para seguir, nós somos guiados por quê? Pelo Espírito. Somos guiados pela fé do novo pacto. Quem recebe aí? Romanos 8,14, Gálatas 5,18. Junto, vamos ler. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Meu irmão, você pode dizer que você é filho com segurança. Sabe por quê? Porque você é guiado por Deus e pela palavra. Você é guiado pelo Espírito. Ah, meu irmão, tão abençoado. Quem está lá na lei não é filho de Deus? Não é isso que o texto está dizendo. Ele está dizendo é que quem é guiado é. Sim ou não? Amém. Quem é guiado pelo Espírito, ou seja, pela palavra, pelo Evangelho, não pela lei, esse é filho de Deus. Ah, mas é que está ainda sendo guiado lá pelo sistema? Pode ser, pode não ser. Quem recebe? Amém. Eu estou tratando de quem é. E nós somos. Hein? Você que está na internet aí, você é guiado pela palavra? Sou. É guiado pelo Espírito? Sim. Pela lei? Não. Então você é filho de Deus. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Agora Gálatas 5,18. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estás debaixo da lei. Mais claro que isso, meu irmão? Hein? Mais claro que isso é impossível. Se sois guiados pelo Espírito, não estás debaixo da lei. Agora, une o raciocínio desses dois versículos. Não está debaixo da lei é o quê? Esses são filhos de Deus. Não é um raciocínio só? O que Paulo está ensinando aqui nas cartas? Que quem não está debaixo da lei, esse é filho. Por quê? Porque tem a fé do novo pacto, a fé genuína, manifestada nessa nova aliança. A fé que traz mais do que confiança, ela traz libertação. Fomos libertos da lei. Nós lutamos aqui, irmão, você que está na internet, de repente você está aí assistindo pela primeira vez ou segunda vez, entenda isso. Nós lutamos aqui, batemos nessa tecla aqui de lei, lei, lei. Por quê? Porque nós queremos ver no povo de Deus essa fé manifestada. Essa fé da nova aliança manifestada. Por isso que a gente bate tanto nisso, fala tanto disso, para libertar o povo da lei mesmo. A fé substituiu a lei como um fator de condução espiritual. Eu não tenho mais tábuas de pedra, eu não tenho mais estatutos de nada, de legalismo, de nada. Eu tenho a fé. A fé me conduz. Quem recebe essa palavra? O justo viverá por quê? Pela fé. Então, abençoado, depois de tudo que nós já vimos sobre a fé no novo pacto, fica muito claro que a expressão ser da fé, como Paulo fala, né, os que são da fé. O que significa ser da fé? Significa essencialmente não ser da lei. Significa essencialmente não estar submetido à lei. Isso é ser da fé. Por isso nós somos da fé. Você da internet que está em graça, você também é da fé. Porque se nós observarmos, abençoados, todo o contexto da carta de Paulo para os Gálatas, nós vamos ver nitidamente que o apóstolo estava bastante insatisfeito com aquela congregação, porque os Gálatas estavam retornando, dando ouvidos de novo ao que era antigo. Estavam regredindo da fé. E aí você se lembra do que Paulo fala sobre apostatar da fé. Você entende o que é apostatar? É abandonar. A verdadeira apostasia é estar debaixo da lei. É curioso que o sistema religioso vê a nossa mensagem, muitos deles, até alguns que nós conhecemos pessoalmente, eles pensam que nós abandonamos a fé. E o Paulo? E aquele Paulo que era daquela igreja cheia, abandonou a fé. Desviou, né? O termo que eles usam é esse, né? Paulo desviou.
Cristiano, se desviou há muito tempo. Isso aí é um capeta. Eu sou de capeta para baixo aí no sistema aí fora. Por que eles pensam isso? Porque eles acham que a graça é apostatar da fé. Digo para você que é justamente o contrário. Antes eu estava apostatado da fé. Eu passei 20 anos como um apostatado da fé. Porque eu vivia debaixo de ordenanças, de mandamentos, de lei, de legalismo. Agora, quando a fé do novo pacto se manifestou, aí sim eu abandonei a apostasia. Então eu sou apóstata da apóstata da apostasia. Eu não apostatei da fé, agora eu estou na fé. Você que está na internet, alguém te acusa aí, agora você desviou, apostatou da fé. Não, agora você está na fé. Os Gálatas foram chamados na fé, na graça. Estavam apostatando da fé. Gálatas 1, 6 e 7. Veja só para quem não conhece isso aí. O retrato de Gálatas é o que está acontecendo aí fora. Gálatas 1, 6 e 7. Olha o versículo 6 de Gálatas 1. Vamos ler. Estou admirado de que tão depressa estejais desertando, aí ó, abandonando, apostatando, daquele que vos chamou na graça de Cristo para o outro evangelho. Abençoados, onde os Gálatas foram chamados? Ali, ó. Vos chamou na graça. Foram chamados na graça. Mas estavam o quê? Dando ouvidos para o legalismo. O legalismo foi lá, guardar sábado, tem que circuncidar, e começou. E naturalmente o apóstolo foi informado, apóstolo, tá vendo aí um negócio sério aí. O que foi? O legalista entrou lá de novo. Gálatas está lá agora guardando sábado, circuncidando, fazendo acontecendo. Aí o Paulo escreveu a carta. Eu estou admirado. Isso aqui é o início da carta. Paulo já começou de sola, né? Já entrou forte. Estou admirado de que tão depressa estresados desertando da graça para outro evangelho. E aí ele completa o raciocínio no 7. O qual não é outro, não tem outro evangelho. Não tem outro evangelho. Eu acho engraçado quando alguma pessoa aqui em graça às vezes conversa, né? E fala assim, apóstolo, né? Comecei no evangelho com 15 anos. Não, meu irmão. Você não começou no evangelho com 15 anos. Você começou no evangelho quando você conheceu a graça. Posso falar? Eu comecei no evangelho desde que eu nasci. Minha mãe levou... Não. Eu comecei no evangelho quando a graça iluminou meu entendimento. Porque não há outro. Aliás, tem uma mensagem muito boa nossa no YouTube aí. Ó. Pesquisa depois da reunião, quando acabar tudo aqui. Se tiver um tempinho, pesquisa aí. Graça, o único evangelho. Não tem outro. Paulo está falando aqui, ó. O qual não é outro. Senão há alguns que vos... eu fui perturbado por 20 anos. Perturbado. Explodiu o negócio e Jesus voltou. Ai, meu Deus do céu. Diabo manifestou na igreja. Corre todo mundo. É uma perturbação, né, cara? Tu vai para a igreja com medo de Deus. Eu falei isso aqui uns dias atrás, né? Com medo de Deus se manifestar em alguém. Esse meu servo! Aí pronto, a perninha começa a tremer assim. Porque geralmente você está com a mente, né? Você está com uma má consciência de alguma coisa. A carne está sempre ativando aqui e ali. Deus se manifestou e o cara ali, agora. 20 anos de perturbação. Irmão, tem que circuncidar. O sábado, você não guarda sábado? Que igreja é essa que não guarda sábado? Que irmão é esse que não jejua? Isso é perturbação. Perturbação. Paulo fala, não é outro evangelho isso aí não, Gálatas. Senão que alguns que vos perturbam, continuando, e querem, olha aí, ó, perverter o evangelho de Cristo. É uma perversão que se faz aí fora. Uma perversão do evangelho. Tudo que está fora da graça é perversão do evangelho. Mesmo que a denominação esteja colocada lá graça, no rótulo. Cuidado com isso aí, hein? Cuidado com isso aí. Eu recebi no meu e-mail propaganda de uma igreja da lei aí, famosa, aí dizendo assim, venha pra graça. Estava assim mesmo. Eu não vou citar nome de igreja, mas é uma denominação bem famosa aí. Venha pra graça. Bateu no meu e-mail spam dos caras, né? Os caras são tão miseráveis que mandam até spam pros outros, cara. Aí recebi no meu e-mail lá, venha pra graça. Opa, que isso? Aí eu olhei, igreja, assim. Grande vigília, não sei do que. Eu falei, venha pra graça. Eles são picareta pra dedéu, hein?
Cuidado com esse negócio de rótulo de graça. Tá cheio aí, todo mundo agora é graça. Graça nada, então é pervertendo o evangelho. E assim como Paulo, eu também fico admirado com esse povo, que perverte o evangelho. E é admirável como a igreja dá ouvido e retorna, né? Você para para pensar nisso, como é que pode um negócio desse? Você para para pensar nos Gálatas, receberam e foram chamados em graça, estavam voltando. Você vê o poder que o legalismo tem? Poder terrível, meu irmão. Os Gálatas estavam apostatando da genuína fé. Os Gálatas, após receberem o genuíno apostolado, se deixaram enfeitiçar. Curioso isso. Gálatas 3:1, veja. Olha Paulo continuando, né? Continuou descendo a lenha. Ó, insensatos Gálatas! Se a pessoa mandar uma carta, chegar aqui na frente e ler, hein? Todo mundo deve ter ficado, né? Ih, o Paulo tá aborrecido. Ó, insensatos Gálatas! Quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? A palavra fascinou no texto em grego é enfeitiçar. Tem até uma versão em português que vem quem vos enfeitiçou. Essa é a verdadeira tradução. Então, quem vos enfeitiçou para não obedecerdes à verdade? A lei enfeitiça. É um feitiço na mente da pessoa. A vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado e crucificado entre vós. Paulo está dizendo o seguinte, em outras palavras e trocando em miúdos. Eu mostrei para vocês Cristo crucificado. Eu não mostrei Cristo debaixo da lei. Eu não mostrei o Cristo que jejuou no deserto. Eu não mostrei o Cristo que foi batizado nas águas. Eu não mostrei Cristo que cumpria a lei. Não! Eu mostrei Cristo crucificado. O que é Cristo crucificado? É a graça. É o evangelho do Cristo que foi crucificado. É o evangelho, palavra da cruz. Ou seja, que exalta os benefícios da cruz. Aí Paulo falou, vocês são insensatos. Porque vocês foram chamados na graça, estão indo por outro evangelho. E aí ele pergunta, quem fascinou? Quem enfeitiçou vocês? Então, abençoados, os Gálatas estavam se deixando levar. Estavam abandonando a fé genuína. E assim como os Gálatas, a grande maioria dos que se dizem cristãos hoje em dia, não obstante terem confiança em Deus, porque eles confiam em Deus, não obstante eles terem Jesus como divindade, é um tipo de fé, mas eles não têm a fé genuína do novo pacto. Essa manifestação que nos liberta do aio. A fé da nova aliança. Meu irmão, depois da cruz, só pode ser considerado como alguém que é da fé só aquele que não está submetido ao antigo pacto. Esse é da fé. Por isso eu posso falar com tranquilidade. Aqui nós somos da fé, graças a Deus. Você da internet, você é da fé, meu irmão. Ah, mas Cristiano, nem um negocinho aqui, vamos fazer uma estratégia. Não, sabe por quê? Gálatas 5:9, ainda nos Gálatas, olha, Paulo continua falando. A carta inteira quase é sobre isso. Gálatas 5:9, vamos ler. Por que não tem nem um pouquinho, apóstolo, aqui de um jejunzinho aqui, um negócio? Por quê? Um pouco de fermento leveda a massa toda. Eu não quero massa levedada aqui. Aqui nós somos da fé. Porque não estamos submetidos aos 10 mandamentos. Não estamos submetidos, não aqueles de pedra, né? Gravado com letras em pedras. Não estamos submetidos às obras da lei. Nós somos da fé. A fé genuína. Agora veja só a posição de quem é da fé. Gálatas 3:9. Olha aí, ó. Olha aí o que Paulo fala aqui, ó. Gálatas 3:9. Você da internet, lê aí comigo. De modo que os que são da fé. Quem é da fé? Hã? Nós que não estamos debaixo da lei. Fala aí, pastor, eu sou da fé. Fala aí, igreja, eu sou da fé. Você está na internet, fala aí, eu sou da fé. Olha o que diz aqui, ó. De modo que os que são da fé são abençoados com o crente Abraão. Você é um abençoado, meu irmão, porque você é da fé. Você é um eleito de Deus e abençoado, porque você não está debaixo da lei. Assim é, porque assim disse o Senhor. Graças a Deus.
Graças a Deus, nós temos a fé do novo pacto.